Com muita alegria que nós saudamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui no nosso quarto dia das nossas conferências bíblicas, do nosso programa de reavivamento espiritual. Eu quero que você esteja do outro lado, tão ansioso, você estando com a tua família sentado, você está na praça pública com os teus amigos, você está conduzindo, neste momento tu vai parando o teu carro. Eu sei que Deus nesse momento está tocando o teu coração, Deus quer abrir o teu coração, Deus vai derramar as bênçãos durante os dias. Ele é muito bom, em todo o tempo Ele é bom. Eu quero levar o irmão nesse momento que está do outro lado, né? Sentado, refletindo sobre a vida. Eu quero que o irmão me acompanhe nesse momento, fazendo uma breve oração, que Deus venha derramar suas bênçãos, que Deus venha fazer presença neste lugar, que seja aqui neste lugar e que seja em outro lugar onde você está. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus que está no céu, muito obrigado, Papai do céu. Somos gratos por tudo, Senhor, que tens feito em nossas vidas. Sabemos que o Senhor, durante anos e anos, tem acompanhado o seu povo, época e época, séculos e séculos, meu Pai. Sabemos que nós estamos aqui na última época, que é a época contemporânea, Senhor. Vem estar conosco, Senhor. Vem nos ajudar aqui a entender a Sagrada Escritura, Senhor. Vem derramar as suas bênçãos sobre nós. Vem estar com a pessoa também que está do outro lado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, é muito importante, muito obrigado. Você está do outro lado. É um momento extraordinário de nossas vidas. É uma semana de reavivamento espiritual, de umas conferências bíblicas, Senhor. Que os anjos do Senhor estejam contigo neste momento. O tema de hoje é um tema extraordinário. É um tema maravilhoso. O tema de hoje vai falar sobre o sacrifício de Jesus. Você já sabe o que aconteceu? Você já sabe sobre esse tema. Você já discutiste com os colegas da escola, com os colegas da universidade, lá nas classes bíblicas. E hoje nós vamos ver três partes fundamentais desse sacrifício. É um texto tão importante, querido. É um tema tão extraordinário e maravilhoso. Nós vejamos que no primeiro dia nós tivemos um tema importante, o que nós falamos. E no segundo dia, terceiro dia, e hoje estamos no nosso quarto dia. Amém? O tema que hoje nós vamos retratar, querido, ele se encontra no livro de Mateus 26, versículo 36 e 75. Nós podemos dizer, querido, durante a maior parte dos relatos dos evangelhos, vimos ao lado encantador de Jesus seu poder para curar os enfermos, a sua compaixão para com os fracos e pobres, a autoridade que ele tinha quando ele pregava a palavra de Deus. Muitas vezes não vimos Jesus lutando com a tristeza. Nós vimos que há muito relato na Bíblia que fala sobre o amor de Cristo, a motivação de Cristo, a alegria de Cristo. E nós vemos que Jesus tinha sempre alegria estampada no seu rosto. No momento que Jesus fazia milagre, no momento que Jesus dava vida àqueles que perdiam a vida, no momento que Jesus levantava os coxos, no momento que Jesus dava audição aos surdos, no momento que Jesus colocava a fala novamente naqueles que não falavam. Mas era difícil nós contemplando, olhando, ver o sofrimento de Jesus lutando com o seu sofrimento. Era diferente. Era como se fosse uma coisa extraordinária, uma coisa tão maravilhosa. Nós falamos que, para o restante, querido, hoje nós vamos olhando, o que nós vamos estudando hoje, querido, vamos olhando em Getsemane, onde estava a principal aflição que Jesus tomou para carregar aquele tanto fardo que ele sentiu, aquele sofrimento, aquele pecado, aquela angústia de Jesus. Nós vamos falar sobre o sacrifício de Jesus. Nós vamos ver a tristeza de Jesus, a luta de Jesus e a submissão de Jesus naquele lugar de Getsemane. Um dia tão angustiante, um momento tão difícil, um momento de turbulência que Jesus passava naquele lugar de Getsemane. Nós vamos ver
Vejamos Jesus triste, querido. Era tão difícil ver Jesus triste. Era tão difícil contemplando o mestre triste. Neste ponto, a Bíblia diz, começou a entristecer-se, angustiar-se. Vemos no versículo 37. E disse aos seus discípulos, que era Pedro, Tiago e João, a minha alma está triste até a morte. Jesus quando foi neste lugar em Getsemane, querido, ele estava com os 3 discípulos amados, estava com Pedro, João e Tiago. Jesus conversando com os seus discípulos, Jesus olhou, contemplou os seus discípulos. Ele disse que a minha alma está triste até a morte. Eu estou com tanto, estou sofrendo, estou angustiado. E era tão difícil os discípulos ouvir essas palavras do mestre. Nós vimos que não estamos acostumados a ver esse lado de Jesus. Ele estava tão triste que ele pediu aos discípulos que ficam aqui, vigiam comigo. No versículo 38, ficam comigo e oram comigo. Jesus estava abatido a sua alma. Jesus estava cansado. Jesus estava triste. Jesus estava angustiado. Jesus carregou aqueles discípulos para ajudando, orando para o Pai. Jesus pediu para os discípulos vigiando e orando. Venham comigo neste lugar, venham orando comigo. Venham me dar consolo. Venham estar comigo neste momento mais difícil da minha vida que eu vou passar. Era tão difícil, querido. Por que Jesus estava tão angustiado? Por que Jesus estava angustiado naquele dia? Porque ele entendia o que estava para acontecer com ele. Foi realmente uma noite triste para Jesus naquele lugar de Getsemane. Era uma coisa terrível. Jesus sabia o que iria acontecer. As horas, no minuto, segundo, Jesus entendia aquele sofrimento. Jesus naquele lugar se entristeceu, ficou tanto angustiado, tão abatido, tão pálido naquele lugar de Getsemane. Anteriormente, querido, quando comia, disse: em verdade vos digo, que um de vós me trair, um dos 12 discípulos que esteve com ele durante 3 anos, virou a costa para ele e o traiu por dinheiro. Jesus, naquele momento da Santa Ceia, quando Jesus estava lá com os discípulos, naquele banquete especial, daquele jantar tão extraordinário, Jesus contemplou os 12 discípulos. Jesus disse: aqui um de vocês irá de me trair. Aquele discípulo que andou com Jesus durante 3 anos do ministério de Jesus, ele deu costas ao mestre e foi trair por dinheiro. Todo mundo sabe quem foi esse discípulo. Foi Judas Cariotas. Nós podemos dizer que, então, quando saíram para o Monte de Oliveira, Jesus disse aos seus discípulos: todos vós, esta noite, vos escandaleceis de mim. Em outras palavras, todos vocês vão me abandonar. Quando Jesus estava no Monte de Oliveira, triste, ou quando foi orar no Monte de Oliveira, Jesus olhou nos seus discípulos que nesta noite vocês vão me abandonar. Nessa noite vocês vão me deixar sozinho. Durante 3 anos que ele andaram com Jesus. Era durante 3 anos que ele andaram com Jesus. Aqui diz, Jesus sabia que eles iriam vir às costas e fugir. Todos eles, temendo por suas próprias vidas, deixaram Jesus enfrentar a morte sozinho. Querido, aquele um inocente que amava tanto o mundo, aquela pessoa que amou tanta gente, aquela pessoa que deu tanta vida a gente, aquela pessoa que trocou o ódio por perdão, aquele que resgatou o amor que estava perdido entre os homens, aquele Jesus que tinha muito apoio de tanta gente, mas naquele momento, naquele lugar de Getsemane, Jesus sentiu-se sozinho, acabado, triste, abandonado. Jesus sabia que naquele lugar, em Getsemane, os discípulos deveriam deixar Jesus, os discípulos deveriam dar as costas ao mestre. Era tão difícil que os discípulos não compreendiam aquela angústia, aquele sofrimento, aquela tristeza que Jesus tinha naquele lugar.
E nós podemos dizer, querido, era uma coisa, é uma tristeza maior. Não admira que ele prostou-se com o rosto em terra e orou. Versículo 39. Segundo Lucas, Jesus estava tal angústia que seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caíam sobre o chão. Tão difícil. Segundo Lucas, o relato de Lucas, ele disse que aquele sofrimento de Jesus, aquela tristeza de Jesus, aquela angústia de Jesus, quando Cristo ajoelha a terra, quando Cristo abaixa o seu rosto à terra, aqueles suores que saíam de Cristo, aquele tanto sofrimento que ele sentia. Jesus sabia que aquele sofrimento era maior, aquele fardo era maior. Jesus, aquele suor que corria do seu rosto, era suor de sangue. Porque era tanto sofrimento. Agora eu quero te levar, querido. Essa foi a tristeza que Jesus percorreu, a tristeza terrível. Agora vamos o que aconteceu. Jesus, depois da sua tristeza, Jesus se deparava com a luta. Era uma luta maior. Jesus orou: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mateus 26, versículo 39. Vemos a luta de Jesus, a parte de uma humanidade dele estava contra tal dor. No entanto, seu espírito ansiava obedecer à vontade do Pai. A carne não queria ir para a cruz, mas o seu espírito queria realizar o plano do Pai para salvar o mundo. Uma coisa extraordinária, querido. No momento quando Jesus, aquela parte dele humana, aquela vontade humana que Jesus sentia, aquela parte humana receava renegar que Jesus ia para a cruz, mas o Espírito o levava a fazer a vontade do Pai. Jesus orou: meu Pai, tira-me esse cálice, porque eu não aguento. Aquela era a parte de Cristo, a parte humana, mas a parte espiritual transbordava Jesus naquele sofrimento para chegar até a cruz de Carvalho. Amém? É uma coisa extraordinária, querido. Nós podemos dizer que a carne não queria ir para a cruz. A nossa carne, a carne de Jesus, a carne humana, estava a renegar, não queria ir para a cruz. Mas o Espírito queria fazer, que Jesus devia fazer a vontade do Pai. Nós podemos dizer que o Espírito queria realizar o plano do Pai para salvar o quê? A humanidade. Jesus experimentou essa luta e ele foi honesto com o Pai. E não houve cobrimento ou dura resistência. O que vimos em Jesus era honestidade total. Ele compartilha o que está realmente com o seu coração, portanto não resistiu. Jesus não o fez compartilhar nossas lutas com Deus. Jesus, ele não compartilhou a sua luta com Deus. Jesus não compartilhou que nós devemos fazer e nos compartilhar o nosso sofrimento com Deus. Jesus transbordou, carregou aquele fardo sozinho. Querido, para permanecer forte, precisamos orar. É por isso que Jesus disse: Pedro, vigia e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, querido. Aí vejamos. Para nós sair de uma luta maior é preciso oração. Para nós vencer a vontade da carne é preciso nós ter ligação com o Pai. Só assim nós vamos conseguir dominar a vontade da carne, o desejo da carne, querido. Jesus foi bem claro dizendo: Pedro, vigiai e orar por não cair em tentação. Porque a tentação vem da carne, o desejo vem da carne, a compaixão do mundo vem da carne e não do Espírito. E nós podemos dizer que esta foi mais do que apenas uma luta física. Foi uma luta espiritual. Jesus não estava pensando apenas nos pregos que preferiam através das suas mãos, pés, porque na sua morte ele estaria tomando sobre si pecado de toda a humanidade. Ali, querido, não era uma luta física, era uma luta espiritual. Era uma luta terrível que Jesus passava. E nós podemos dizer que no livro de Isaías 53, 5 e 6 diz: mas ele foi ferido por causa
das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisturas fomos sarados. Todos nós andávamos desagarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Uma coisa extraordinária, querido. E nós vejamos que aí houve uma luta muito terrível, uma luta triste. E agora nós podemos dizer que nesse momento, querido, a submissão. A primeira vez Jesus disse: todavia, não sejam como eu quero, mas como tu queres. Em seguida, retirou-se uma segunda vez e orou: Pai, meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua quê? A tua vontade. Jesus ele estava submetido a todo mundo. Jesus ele estava preparado para carregar aquele sofrimento. Jesus, quando voltou, encontrou os discípulos a orar, dormindo naquele instante. Jesus acordou, Jesus conversou com ele. E Jesus, ao mesmo tempo, se retirou cansado e oprimido, totalmente abatido. E aí, vejamos, querido, ele sabe o que significa implorar a Deus para mudar a sua vontade. E ouve Deus dizer tão suavemente, mas com firmeza: não é isso. Isso foi o que Deus disse a Jesus. Jesus aceita a resposta. Este é um exemplo clássico de submissão. Fazer a vontade de Deus e não a sua própria. No relato de Lucas, ele diz que então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Lucas 22, 23. Não é lindo. Não é lindo. Ele obedece o Pai para fazer que com Jesus precisava, ele recebeu. Ou você não pode experimentar o mesmo, querido? Quantas vezes, querido? Aquele momento que Jesus estava cansado, oprimido, de joelho em Getsemane, o que o Pai disse? Deus enviou um anjo. E aquele anjo foi ter com Jesus e que ele disse que a festa, a bandeja celestial, o festival celestial está preparado, só falta você. Mas Jesus cansado olhou para o mundo, o homem perdido. Jesus disse que vai ao Pai, vai dizendo para adiar este banquete, porque há filho longe do lar do Pai. É uma história extraordinária, querido. Eu quero que nesta noite te fazer um convite maravilhoso. Eu quero que você se entregue a Cristo. Eu quero que você se submete a Deus. Eu quero que Deus quer que nós fizemos a sua vontade e não a nossa vontade. Deus quer que nós fizemos nossas vidas segundo os seus planos divinos. Da forma que Cristo, como homem, sofreu em Getsemane. Um dia nós também podemos passar dessa angústia. Somente a oração, somente a luta, somente a submissão. Nós podemos ter a fé e uma certeza, em nome de Deus, que nós podemos vencer essa batalha. Amém? Querido, é uma semana tão longa, uma semana tão maravilhosa, como se depara com um tema maravilhoso. Eu quero que nesse momento você faça uma reflexão maior sobre a sua vida. Eu quero que você dizer: o meu tempo está acabado. Eu quero que quando as igrejas estão fechadas, eu quero que você um dia, Deus quer que você não é batizado. Deus quer que você um dia seja batizado. Amém? Eu quero que você levanta nesse momento. Vamos falando com Deus. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, Senhor. Vem estar conosco. Vem nos confortar, Senhor. Vem tirar o nosso fardo. Vem tirar o nosso sofrimento, a nossa angústia, meu Pai. Vem nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.